começamos nossa programação Edificando Vidas. Ai, que saudade de vocês, viu? Que saudade, estou aqui para marcar presença, dizer que amo a todos, não esqueci de ninguém, tá bom? Mas existe um motivo um pouquinho maior, olha só, que está crescendo muito, que se chama Nicole. Pois é, a Nicole está chegando logo logo, né? E a pastora Val está aí me auxiliando na nossa busca dos testemunhos, tudo que Deus tem feito, querido. E hoje um programa maravilhoso com Giovanni Si, esse ministério maravilhoso de teatro que esteve aqui no ministério em Cubatão, Vida Nova. Sabe quantas almas se renderam ao Senhor? Olha, mais de 10 pessoas voltaram ou aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. Foi algo tremendo, maravilhoso. Então, este programa você não pode ficar de fora, não sai daí. No final eu volto fazendo uma oração pela sua família, pela sua vida. E eu gostaria muito que você abrisse seu coração para que Deus ministre realmente nessa programação o que você está precisando. E aí, pessoal de casa, o meu nome é Jéssica, eu sou do Ministério Giovanni Si e eu queria deixar uma palavra para vocês. Se nesse momento você se encontra com a sua família destruída, se a mentira, se as drogas, o álcool, se a falta de amor alcançou a sua casa, eu quero que você saiba que existe um Deus que não se esqueceu de você, existe um Deus do amor, o Deus que criou todo o universo, o Deus que criou a sua vida. E Ele é capaz de restaurar o amor dentro da tua casa, dentro do teu lar. Ele é o Deus que consegue restaurar o seu relacionamento com seus filhos, o seu relacionamento com seus pais, com o seu esposo ou com a sua esposa. Eu queria que você acreditasse que Deus pode fazer muito mais na sua vida e Ele quer fazer muito mais, porque Ele quer transformar o seu ser. E que nesse momento você abra teu coração e você permita que o amor do Senhor invada todo o seu ser, toda a sua casa e transforme a sua família. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tchau. Homem, depois de conversa! Eu tô falando que não dá, não dá! Oxi, cabra chato! Tá bom! Até depois! Te amo, meu chuchu lindo! Vamos lá! Eu estou aqui com o Rafael. Rafael, que privilégio, né, de estar aqui com vocês, com o Giovanni Si aqui, né, na nossa igreja. Toda vez que vocês vêm aqui, né, a gente sabe que é um grande sucesso e a gente sabe também que muitas vidas são alcançadas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, né, para quem está nos assistindo, como é que é essa experiência? Você é tão jovem, né? De repente você largou a sua família, você deixou tudo para trás para, né, seguir uma carreira, né? E a gente sabe que é difícil. E todas as vezes que o Nissi ele vem apresentar uma peça, já aconteceu de você ser ministrado? Eu geralmente costumo falar que 2 palavras resumem o chamado no ministério, que é difícil, mas é gratificante. Não é fácil você largar tudo, não é fácil você abrir mão do ambiente familiar,
do seu trabalho fixo lá, da sua faculdade, né? De tudo os seus projetos para poder viver somente da obra de Deus. Mas é gratificante. Toda vez que no final da ministração, que a gente vê as vidas se rendendo, que a gente vê pessoas aceitando a Jesus, a gente vê sonhos sendo restaurados, a gente vê famílias sendo restauradas através da mensagem, através do Espírito Santo que trabalha, né? Através da peça. Isso é gratificante, é quando a gente recebe o nosso salário. Mas fácil não é. Fácil não é, não. E a gente costuma falar, né, no ministério que a gente larga tudo, renuncia. Em um determinado momento a gente pensou renunciar tudo de uma vez, mas a renúncia vem durante todos os dias. Porque onde você convive com pessoas de vários estados, você mora com pessoas de vários estados, culturas diferentes, pessoas diferentes, criados de maneiras diferentes, a gente brinca que é um casamento em conjunto, onde você acorda, almoça, janta, tudo com a mesma pessoa sempre, durante 1, 2, 3 anos. E então é uma renúncia todo dia, você renuncia ao seu temperamento, você renuncia para poder viver em união, viver, né, como corpo de Cristo, né? Alô, pastor? Oi! A gente, pastor, tá numa visita aqui, pastor. Visita. Isso. É visita, é culto de libertação, pastor. Então a gente vê que a realidade, ela é bem mais, né? É bem diferente porque, assim, é como você falou, são várias pessoas de vários estados, jovens, né? Jovens que têm muitos hábitos. Então, é difícil viver com essa realidade. Exatamente. São pessoas criadas diferentes. Tem pessoas que têm o costume, talvez, de fazer as coisas em casa, de ajudar a família. E tem pessoas que não. Tem pessoas que já tinham uma pessoa, talvez, para fazer tudo em casa. Então você conviver com essa diferença de cultura, essa diferença de hábito, é muito complicado. Vai muito mais além do que as pessoas veem na igreja quando a gente chega, entende? É uma família, de fato. É uma família normal, né? Mas que tudo a gente leva em consideração em prol do reino. A gente pensa sempre, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas a primeira coisa é o reino, é a obra de Deus. É como você falou, né, Rafael? É como um casamento. E no casamento, querido, muitas vezes nós temos que perder, né, para o outro ganhar, né? Essa é a realidade, a aliança verdadeira é essa, né? Se doar em favor do outro, na verdade. Então a gente se doa, a gente perde muita coisa em favor das pessoas. Então os testemunhos que a gente escuta no final da ministração, de famílias sendo restauradas, de pessoas que pensavam em se matar e depois de um momento que a gente orou e Deus direcionou a oração para aquilo, a pessoa muda completamente de postura, a gente tem um testemunho, pode contar, de uma equipe nossa, a gente tem várias equipes, né, que ministram peças diferentes, foi uma determinada igreja. E nessa igreja, no final da ministração, o pastor chamou todo mundo da equipe lá em cima e falou assim, e nesse dia da ministração dessa equipe, apenas uma pessoa aceitou Jesus, apenas uma pessoa foi lá na frente. E o pastor começou a explicar e falando assim, eu não quero que vocês se entristeçam toda vez que apenas uma pessoa aceitar a Jesus. Por quê? Há 10 anos atrás, quando eu assisti o Jardim do Inimigo, que é uma peça carro-chefe da gente, que começou todo o ministério, somente eu fui lá na frente e aceitei a Jesus. E hoje ele é pastor de uma igreja gigantesca e levou vários jovens, várias vidas ao encontro com Deus. Então ele deixou essa mensagem pra gente. Não se entristeça quando apenas uma pessoa aceitar a Jesus, porque talvez essa pessoa vai ser responsável por levar uma geração para Jesus. E talvez uma pessoa não vá lá na frente, mas ela lá no lugar dela, sabe, foi tocada pelo Espírito Santo. E algo sobrenatural aconteceu a partir daquele momento. Que tremendo. Agora, Rafael, eu queria perguntar para você, a gente sabe que vocês vão para vários lugares, a gente sabe que é muito difícil essa caminhada. Agora conta pra gente, conta pra quem está nos assistindo, uma experiência sua, que você teve. Né? Eu tenho certeza que você foi confrontado, é claro, né? Nós somos, né? Quando nós assistimos uma peça como essa que foi ministrada hoje aqui, nós somos confrontados com muitas situações. E eu creio que você também foi confrontado, você foi tratado em alguma área. Conta pra gente um pouquinho. Essa equipe faz 2 peças.
a gente faz essa peça que se chama Socorro, o Pastor Vem Jantar em Casa, e a gente faz uma outra peça chamada Retratos, que também fala do contexto familiar. E uma das coisas que Deus mais me confrontou, né, foi quando eu cheguei no ministério. E quando eu cheguei no ministério, eu vim de um momento complicado vivido na minha família. Os meus pais estavam se separando e a minha mãe traiu meu pai e foi aquele fim, né? Quando a família é atingida, você é atingido automaticamente. E eu cheguei em uma equipe que eu tinha que ministrar sobre as famílias. E eles estavam começando a se recuperar, começando a se restaurar o casamento, tinham decidido isso já de fato. E em algum momento eles tiveram uma queda de novo e você está falando sobre família, a sua família sendo atingida em casa, é muito complicado. Então, primeira coisa, para você conseguir ministrar sobre algo, você precisa ter certeza daquilo. Eu tinha certeza que Deus ia restaurar a minha família. Eu tinha certeza que Deus ia restaurar o casamento dos meus pais. Então, toda vez que eu ministrava sobre algo, que eu falava sobre algo específico na família, eu automaticamente levava o meu pensamento à minha família. Eu levava o meu pensamento aos meus pais que estavam a ponto de separar e minha família ser destruída. Então eu ministrava a sua família e falei, Deus, minha família está em casa quase sendo destruída, eu não aceito isso. A mesma cura que eu declaro nas famílias aqui essa noite, eu declaro nas minhas famílias também. Então Deus precisou tratar primeiramente a minha família, para poder eu conseguir levar com autoridade a cura e a restauração para outras famílias, para eu conseguir ministrar com autoridade. Então Deus está tratando a minha família até hoje. Eles estão fazendo na escola Casados para Sempre, não sei se você já ouviu falar, e está sendo uma bênção. Deus está falando muito com eles, tem mudado muito o pensamento deles, o pensamento tanto do meu pai como da minha mãe. Então Deus me confrontou um pouquinho disso, posicionamento dentro de casa, porque às vezes a gente ministra, a gente fala sobre algo e a gente não vive isso. Então Deus me levou a esse confronto também. Uma outra experiência que eu tive foi a respeito de como a gente tem se comportado como ministro do Senhor, como a gente tem se comportado, aonde a gente tem passado, a famílias que a gente tem passado, porque a gente está na estrada e às vezes a gente é hospedado em casas que a gente não sabe de quem. Às vezes passam pessoas na nossa vida que a gente nunca imaginou conhecer. E teve uma certa cidade chamada Sertanópolis, que a gente ficou 3 dias hospedados na casa de um pastor. E um vizinho do lado cedeu a chácara dele para a gente poder ficar também. E ele estava completamente destruído. Ele já tinha sido da igreja, mas estava afastado e completamente destruído, e estava pensando em se matar, em desistir de tudo. E eu passei 3 noites sem dormir, conversando com aquele meu filho, eu chamo ele de filho, conversando com ele. E ele chorava e chorava, ele não conseguia falar nada, e você via no rosto dele a necessidade de falar, a necessidade de procurar alguém para contar algo. Talvez as pessoas que estão assistindo estão passando pela mesma dificuldade. Talvez você não tenha mais esperança, você não sabe mais para quem recorrer. Você procura alguém para poder desabafar, para poder pedir uma ajuda. E Deus, eu tenho certeza que Ele vai colocar alguém na sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai colocar alguém do seu lado, em um momento que você não espere, em um momento em que você nem imagina. Talvez na faculdade, talvez no trabalho, talvez essa pessoa que você trabalha todos os dias, ela vai ser responsável por levar você ao caminho correto, à direção de Deus. E nesse momento em que a gente estava passando por lá, Ele viu em mim. Deus me escolheu, na verdade, para poder levar a restauração. Eu dei um testemunho na rádio, testemunho da minha vida, e ele escutou de casa, através da mãe dele que estava escutando, ele escutou por tabela. E quando ele chegou na chácara que a gente estava, no finalzinho do dia, ele viu em mim a última esperança dele. E foram madrugadas, os 3 dias eu não dormi, conversando com ele, levando um conselho, trazendo a palavra de Deus, iluminando a mente, trazendo ele de volta para o caminho do Senhor. Isso já faz mais ou menos uns 2 meses. E a gente manteve contato desde então, todos os dias a gente se fala. Eu tenho ele como irmão, mas ele é um filho espiritual. É mais velho do que eu, mas é um filho espiritual. E todos os dias, a partir de então, a gente se fala. Ele vai aos cultos na igreja, eu fico pegando no pé dele, sabe? Você foi na igreja domingo, não foi? A mãe dele, no dia que eu vim embora, ela percebeu algumas mudanças nele e chorava me agradecendo. Obrigado. Aí eu falei, o teu filho eu não vou desistir. Posso estar longe, mas eu não vou desistir. E daqui a 7 dias,
vou estar casando e ele vai estar no meu casamento, para poder, de fato, a gente concretizar essa aliança que a gente faz. Deus me deu uma palavra a respeito de Elias, que Elias passou pela casa de uma senhora, e ela, uma vez ele foi hospedado, na segunda vez ela preparou um quarto para ele ficar, onde ele tinha de tudo nesse quarto, uma cama confortável, uma escrivaninha para ele fazer as orações, e ele se sentiu muito grato, e ele se sentiu na necessidade de agradecer essa mulher, e ele não sabia como, e ele profetizou um filho a ela, e ela já era velha e ela nunca quis um filho, e um ano depois ela gerou um filho e teve um filho. E mais um ano depois o filho estava trabalhando com o pai e de repente o filho cai e falece. Ele levou o filho para casa e na mesma hora ela foi correu em direção ao profeta numa outra cidade e pediu auxílio. Ela falou para ele: eu nunca pedi um filho e você me deu, e agora ele está morto. E ele se sentiu na responsabilidade de fazer algo por ela naquele momento. Ele mandou um servo dele ir na frente e profetizar a cura, tocar o cajado no menino, o menino não ressuscitou. E ele, chegando até a casa desse menino, ele deitou sobre o menino e o corpo do menino começou a esquentar. Mas de fato ainda nada tinha acontecido. E ele começou a orar dentro do quarto e o menino voltou à vida. Então ele se sentiu na responsabilidade de gratidão por aquela família que sempre hospedava ele. E Deus um dia me trouxe a esse confronto. Eu tenho a responsabilidade de fazer a diferença em uma família que hospeda a gente. Eu tenho a necessidade de fazer a diferença em uma igreja que recebe a gente. Da maneira, Deus vai conduzir. Mas eu tenho essa responsabilidade como profeta e como ministro do Senhor, de fazer a diferença em qualquer lugar que a gente passe. E ele fez a diferença. Ele podia ter somente profetizado o filho, ela ter gerado o filho e ter abandonado, esquecido de fato. Mas não, a gente percebe que essa aliança durou muito tempo. E pode ter durado muito mais tempo do que a Bíblia relata. Então a gente precisa ter essa consciência da responsabilidade como ministro, como irmãos, na verdade, que fazemos parte do mesmo corpo. Onde seu amigo está doente, vai até ele, não desiste. Onde sua família está doente, está se afastando da presença de Deus, lute pela sua família, não desista. Você tem a responsabilidade com o seu irmão, você tem a responsabilidade com o seu liderado, então não desista. E Deus me confrontou a respeito disso e me deu uma nova força para poder não desistir e fazer a diferença onde quer que a gente passe. É um grande privilégio para nós ter vocês aqui. Que Deus possa abençoar vocês com todas as sortes de bênçãos. Eu sei que onde o Nissi passa, né, ele deixa realmente frutos, né? E eu tenho certeza que vocês têm sido, né, um canal de bênção para as pessoas que estão nos assistindo, para as igrejas onde vocês têm passado e levado, né, as ministrações, essas peças que falam com a gente, né, que trata no íntimo, trata com os jovens, trata com os pais, trata com os jovens. E eu tenho certeza que Deus ele tem levantado uma geração, né, de jovens que, como vocês, largaram tudo, deixaram tudo para trás, mas para seguir a esse Jesus que nós acreditamos e cremos, né? E temos a certeza que é Ele que vai nos dar a vitória. Rafael, que Deus abençoe você, né? Que vocês continuem firmes, né? E possam contar conosco. Vocês fazem parte da nossa família, né? E você que nos assiste, querido, se você talvez está de repente nesse momento e falando, olha, eu fui confrontado também. Se de repente você fez essa pergunta e de repente você olhou para a sua situação e viu que você de repente está perdido, abatido, precisando de ajuda, venha até aqui. Venha no Centro Familiar Vida Nova, aqui em Cubatão, na Avenida Pedro José Cardoso. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma vida nova para você. E não saia daí, já já nós voltamos com a nossa oração pastoral. Deus abençoe você. Obrigada. Paz do Senhor, galera. Eu sou Alan, do Ministério Jeová Nissi. Eu quero falar com você, pai, com você, marido, sacerdote da sua casa. Querido, talvez você tenha olhado
para sua casa e não tem visto mais esperança, não tem visto mais uma família unida como você sonhou quando casou, eu quero te contar um pouquinho da minha história. Eu sou parte de uma família que sempre foi atacada desde cedo, sabe? Atacada mesmo pelo inferno para que fosse destruída. Mas eu quero te dizer que com o poder da esperança, com o poder, sabe, de liberar palavras mesmo sobre a sua casa, hoje eu tenho a minha família restaurada, eu tenho meu pai servindo ao Senhor, eu tenho uma irmã que é pastora, uma mãe que tem sido tocada e restaurada por Deus todos os dias. Então eu quero te dizer, querido, que se aos seus olhos, como era aos meus, a sua casa hoje não tem mais esperança para você, eu quero te dizer que existe um Deus que não desiste de você, que não desiste da sua casa, e que sonha todos os dias com você, querido. Então eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, querido, que seja um tempo de transformação na tua casa, que seja um tempo de um recomeço genuíno da parte do Senhor. Querido, se ainda você não conhece o Senhor Jesus Cristo, se você nunca teve um encontro com Ele, querido, que esse seja um momento de entregar a sua vida a Ele. Eu não estou te falando de religião, eu não estou te falando de placa de igreja. Eu estou te falando de um Deus que salva, que restaura, que liberta e que te ama de uma forma tão grande e tão tremenda que entregou o seu filho, querido, o seu único filho, para morrer, para que hoje você tivesse vida e vida em abundância. Então eu torço e oro para que você, ao ver essa entrevista, que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e que você sinta algo novo que você nunca antes sentiu e que seja um novo tempo, sabe? Seja um recomeço mesmo para você e que através da sua vida, toda a sua casa e toda a sua geração se entregue e se renda ao Senhor, porque Ele tem um caminho muito excelente para você. E deixe as coisas que para trás ficaram, todas as frustrações, todos os erros, e prossiga, querido, prossiga para o Senhor, se lance no seu amor, na sua misericórdia, e você verá com seus próprios olhos que uma nova vida você viverá, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique com Jesus, e que seja realmente um novo tempo para você. Essa é a história que se repete todos os dias. Máscaras, derrotas, destruição. Filho contra pai, pai contra filho. E se o ladrão entrar sorrateiramente em sua casa, o que ele encontrará? Se o pastor levantar o tapete, aonde o lixo está, qual a sua reação? E se o marido ouvir atrás da porta, o que ele escutará? E se o pastor dos pastores entrar em sua casa, como será? Irá conseguir despassar daquele que sonda a mente e o coração do homem? E por que temerá o homem e não a Deus que tudo vê? Saibam que ele virá num piscar de olhos. Bem, amados, encerrando então nossa programação, eu espero que você tenha ficado muito atento a tudo que foi falado, ao testemunho do Rafael, aos depoimentos dos integrantes do grupo Jeová Nissi. Cada um realmente é uma bênção. Eu estive conversando com eles, no momento que chegaram, depois também de toda a ministração. E nós vemos toda a importância da família, Tudo que gira em torno da família, na verdade a sociedade gira em torno da família, e como existe uma estratégia, um plano armado realmente do inimigo para destruir, para demolir, para desconstruir aquilo que Deus fez para ser tão bonito. Às vezes você está vivendo uma situação dessa, aquilo que Deus fez para dar certo na sua vida, às vezes você está vendo que está dando errado. Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração por você, de fazer uma oração pela sua casa, pela sua vida, pelos seus parentes, sua família. Não importa, amado, a situação, o momento que você está passando, mas eu acho que já deu para você entender que nosso Deus é um Deus restaurador. Às vezes você está dentro da igreja, mas eu quero te dizer que estar numa igreja, isso não significa estar salvo, isso não significa ser um filho de Deus. Muitas pessoas se escondem dentro de um ministério, se escondem dentro de cargos, se escondem dentro de portas de igreja para dizer que servem ao Senhor.
Mas a palavra nos diz que chegará aquele dia e Jesus irá falar assim, Deus irá falar: ora, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Será, querido, que vale a pena passarmos a vida ouvindo a palavra, mas não vivendo esta palavra? Isso é muito sério. Vamos viver a palavra, vamos viver o que a Bíblia nos manda viver, vamos dar exemplos, vamos ser amáveis principalmente com os dentro da nossa casa, aqueles que estão do nosso lado, nossos filhos, nossa esposa, nosso marido. Se você, amado, realmente não consegue ser exemplo para aqueles que estão ao seu redor, te cercando, vai ser muito difícil você influenciar alguém. E eu gostaria de finalizar essa programação fazendo essa oração por você, pela sua casa. Então feche seus olhos agora junto comigo em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa programação. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor traz pessoas aqui, levanta pessoas para falar da importância de um lar cristão. A importância, Senhor, de sermos estruturados em Ti, estruturados na Tua palavra. Pai, essa pessoa que me assiste talvez está passando por uma situação muito difícil na sua casa, com seus filhos, no seu casamento, mas eu sei que o Senhor é um Deus restaurador, o Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus que pode curar feridas, curar traumas, curar lembranças amargas. Então, Pai, vá de encontro a essa família agora em nome do Senhor Jesus e sara cada machucado, tudo que o inimigo tem destruído, sonhos, projetos, que o Senhor venha restaurando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou procurar estar mais vezes por aqui, vou procurar estar de volta. Tá sendo difícil, né? A Nicole tá sendo difícil deixar, mas, querido, é muito bom fazer a obra do Senhor, é muito bom, não largue esse Jesus por nada, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus e até a próxima programação. Beijo, tchau, tchau. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Abençoe esses caras. Abençoa eles, Deus. Eu não sei nem onde eles vão ser, mas cobre eles com teu sangue, Jesus. O conhecimento pode transformar o mundo. No Colégio Conquista, os alunos aprendem na prática o real significado dessa expressão. Aqui, cada aluno é único e para educá-los é preciso ter amor, e isso nós temos de sobra. No Conquista, o foco é a formação do aluno na área educacional, cognitiva, social e afetiva, através de valores familiares vivenciados nas atitudes do seu dia a dia. Além das matérias curriculares, os alunos participam de modalidades esportivas, aulas de educação do movimento, musicalização, contadora de história, culinária e inglês a partir de 2 anos. Amamos o que fazemos, porque a nossa maior conquista é você. Em 2014, vinha estudar no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Campus em local privilegiado, em meio à natureza, proporcionando um ambiente ideal para o aprendizado da Bíblia. Parcerias com igrejas e o tempo nos laboratórios próprios da Palavra da Vida ajudam o aluno a desenvolver a prática de como aplicar os ensinos ao ministério de sua igreja local. Cursos de teologia, com diversos ênfases em cursos livres para líderes. Para mais informações, acesse www.opv.org.br ou ligue Operadora 11 2119 1450. Estudo, vida e ministério. Assim é o Seminário Bíblico Palavra da Vida. Vivendo na Palavra, vencendo o mundo.